aqui em mais um quadro de podcast do Clube Empreende Mulher e hoje eu tô recebendo aqui a Fran Margotti, que é design de interiores e empresária do estúdio Ene. Nós temos muita coisa para conversar com ela aqui e eu adoro falar sobre esse nicho. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fá, é um prazer estar aqui. Prazer é meu. Me conta uma coisa, como é que tu foi parar nessa área? Como é que começou? Tá, eu praticamente cresci dentro de uma marcenaria, então eu acho que a vida foi me levando para esse caminho. Quando eu finalizei os estudos ali, eu não estava um pouco perdida sobre o que fazer, abri umas inscrições do curso de design de interiores e aí meu pai falou, por que não tentar? Se tu gostar, tu continua, e se não, tu vai para uma área que tu se interessa. E aí eu gostei muito, e aí eu fiquei trabalhando com ele durante 8 anos na marcenaria. Então, Nossa. Tudo que eu aprendi foi num chão de fábrica, que eu digo que foi a minha melhor escola. Então é design de interiores raiz, gente. É aquela raiz. Que viu os problemas acontecer mesmo. Raiz. Por muito tempo, daí eu fiz muito projeto de móveis, que é diferente do projeto de interiores para projeto de móveis. Até algo que o pessoal confunde muito, né? Quando a gente faz um projeto de móveis, a gente só pensa basicamente MDF, imobiliário, tem que dar lucro para marcenaria. Então, se a gente começa a encher muita coisa, acaba que não tem lucro. Então, o projeto de móveis, ele é bem mais simples, vamos dizer assim. E o de interiores pensa em tudo, né? Desde uma iluminação, uma luminária, um revestimento, incluindo o mobiliário. E o que vai combinar com o quê? Como fazer o melhor aproveitamento daquilo, né? Exatamente. Então a gente pensa tudo. E aí depois que eu trabalhei durante 8 anos, decidi que eu não queria mais fazer só projeto de móveis e queria fazer o projeto de interiores completo, justamente porque eu sentia essa necessidade de colocar um revestimento, um papel de parede, algo que continuasse o projeto de móveis, sabe? De vestir a casa do cliente, né? Exatamente, traduziu. Ô Fran, e hoje, o que tu gosta mais, assim? Eu adoro colocar em saias justas. Tu gosta mais, assim, de fazer projetos comerciais ou projetos residenciais, assim? Eu sou do residencial, eu amo residencial, mas eu me achei muito no comercial, porque a demanda, o ano passado foi muito comercial, muito. Então, eu aprendi a gostar. Mas a minha paixão é residencial, porque eu acho que a residência tem uma história. Então, quando tu tá fazendo um projeto, não é só fazer por fazer, tu entra na história, daquela família, das pessoas que vão morar lá. E aí, eu até fico assim, eu entro muito e crio um apego pelos clientes, sabe? E o comercial já é algo muito mais rápido, ele tem que ser rápido, ele tem que ser prático, então não tem muito, né? Então, a minha paixão é mais residencial. Famílias, casais, né? Enfim, pessoa que tem uma identidade, tu tem que entender essa identidade da pessoa porque acaba ficando isso muito claro no projeto, né? Exatamente. E eu digo que a casa, ela passa por fases. Então, eu tenho aqueles clientes que chegam, que é o primeiro apartamento, que é só o casal. Aí, depois, mais um tempo, eles já têm um filho, daí eles me chamam para fazer o quartinho. Aí, a casa fica pequena, eles vão para uma casa maior. Aí, o cliente que já tem uma família grande, é uma casa de praia. Então, a casa vai passando por fases junto com a família. Isso que é o mais interessante. E, às vezes, o mesmo cliente volta com outras necessidades. Porque mudou de fase, entende? E aí tu acompanha essas fases, deve ser muito legal. Aí eu fiz a casa dos pais, depois o filho casou e vai comprar o apartamento, vai fazer a casa, e aí a gente acaba fazendo dos filhos, e aí é bem legal. Muito legal. Ô Fran, o que mudou depois da pandemia, assim? Tu sentiu que as pessoas olham mais agora para isso, sabe? Para a questão de ficar mais em casa, valorizar mais o espaço? Teve bastante... uma diferença muito grande do olhar das pessoas depois da pandemia. A questão da biofilia dentro de casa, que é o que a gente segue lá no escritório, que é trazer a natureza para dentro de casa, porque as pessoas começaram a enxergar que a casa é um refúgio. E aí, como ficou muita gente presa dentro de um apartamento, dentro de uma casa, e muitas delas não tinham conexão com a natureza nenhuma, não conseguia pisar na grama. Então, veio muito forte isso que a gente leva até hoje. Então, as pessoas hoje valorizam muito ter uma
casa decorada, ter uma casa mobiliada, ter uma luz legal. Porque basicamente a gente passa muito tempo dentro de casa e depois tem até aquela frase que é muito bom viajar, mas é melhor voltar para casa. E também a galera aprendeu a trabalhar de casa, né, Fran? Antes da pandemia eu nunca trabalhava de casa. Também. Né? Eu moro a 1 quadra das minhas empresas, eu vou a pé. Mas eu nunca trabalhava de casa. Não sei, parece que não tinha esse, né? E depois da pandemia, por na pandemia ter trabalhado muito em casa, depois da pandemia comecei a atender muito de casa, né? Então, eu até não transformei nenhum espaço em home office e não quero, porque eu não quero ter o hábito, né? Eu acabo trabalhando, assim, pouco em casa. Mas, essa questão assim de separar bem os ambientes me faz bem, tem gente que não, né? Mas eu acho que faz toda a diferença. Eu tenho um espaço para eu sentar e trabalhar, né? Não, aqui é trabalho, seja nesse quarto, seja naquele canto, né? Do que tu só pegar e ligar um notebook em cima da mesa, por exemplo, que é o que eu faço. Hoje, muita gente procura, quando vai fazer o projeto, já pensa num cantinho para trabalho. Aqueles que mudou muito isso. Muito. Ou é no quarto, ou é na sala, ou é só um cantinho para o meu notebook, porque é justamente isso, tu setoriza aquele canto. Então, tu meio que desliga uma chavezinha e aquele cantinho é para trabalhar. A mesa de jantar é para a refeição. E aí, tu meio que separa, né? Então, hoje tem muita procura para home office. E o nosso cérebro precisa separar, né? Então, eu acho muito importante que quem trabalha mais em home office, hoje tem muita gente, né? Por conta das empresas terem se adaptado a essa realidade, ter esse canto, fazer esse canto, procurar um profissional de design de interiores para fazer isso, né? Colocar ali a tua identidade de trabalho, porque isso com certeza impacta fortemente na nossa produtividade. Até o fato de acordou, vou trabalhar. Tu tem que tirar tudo que tá de cima da mesa, montar a tua estação de trabalho. Vai, tira tudo para almoçar, tira tudo. Então, assim, só isso já cai o teu rendimento. E aí, tu já olha pro teu sofá, tu olha pra tua televisão. Se eu ficar mais 10 minutinhos aqui. Então, assim, tem que levar a sério o home office. Tu olha a casa suja, tu olha a louça na pia, né? Não é ali que tu tem que trabalhar, né? Exatamente. E aí, quando tu tens um cantinho em casa para trabalho, tu setoriza aquilo e tu rende muito mais, né? Ô, Fran, fala um pouquinho para nós, eu gosto bastante dessa área, assim. O que é tendência em 2024, assim? Continua muito forte a biofilia, do que eu falei. O que é a biofilia? Trazer a natureza para dentro de casa. Então, o uso de materiais naturais, pedras, madeira. A gente tem várias formas de trazer a natureza para dentro de casa, seja ela direta ou indireta. Então, revestimentos naturais está muito em alta ainda e vai continuar. As formas orgânicas e arredondadas, que a gente via lá antigamente, tá voltando e voltando com muita força. Os móveis mais arredondados, tudo mais sem o canto, que era tudo muito quadrado, agora tá voltando bastante. Eu tenho visto bastante sofás, assim, já. Os sofás também, exatamente. E tudo umas formas mais orgânicas, né? Não é mais arredondado. Então, tá voltando bastante. E tendência dizem que é de 10 em 10 anos, né? Então, eu acho que veio para ficar por um bom tempo essas formas mais arredondadas, assim. O que é um desafio para a marcenaria. Porque a marcenaria se adequou com os maquinários para toda a linhagem ser mais reta. E agora eles estão tendo que se adaptar novamente para os desenhos mais curvos, né? Então, é um desafio que tem que se adaptar. Eu tenho visto também, Fran, as pessoas usarem muitas cores, né? Cozinhas coloridas, eu tenho achado o máximo, assim. Eu sempre fui muito do preto e do branco, assim, sabe? E o meu apartamento, ele é bem característico, assim, clássico. Preto, branco, né? Algumas coisinhas de laranja, assim, almofada, umas coisas assim, que é uma cor que eu gosto bastante. Mas eu tenho hoje, se eu fosse fazer, eu já faria bem diferente, assim. Eu colocaria mais verde, sabe? Assim, ou um azul marinho numa cozinha, uma coisa assim, eu já ousaria um pouco mais. As cores estão dentro da biofilia. As cores que tu citou são muito presentes na natureza. O verde, o azul. Então, é por isso também, vem muito dessa tendência. A gente vem com granilite, tudo as pedras mais naturais. Então, a gente vê muito e traz mais alegria para dentro de casa e autenticidade. Então, e sabe como é que eu me sinto? Eu fui numa pousada recentemente, em Garopaba, e era tudo assim. E sabe que a sensação que dá é que, tipo assim, mais à vontade.
mais acolhedor. Tipo, tu entra na minha casa, a sensação que dá é assim, mais assim, tudo muito arrumado, tudo muito assim, né? E lá não, tipo assim, a sensação, tanto que eu andava de pé descalço nesse local, porque a sensação que me dava era que, tipo assim, não dava muita diferença da rua pra dentro, tu entende? Entendi. Agora, se tu tem graças a Deus, eu tenho porcelanato só na cozinha e nos banheiros, obrigada a Deus, o resto é laminado, porque eu acho muito bonito, mas aquele brilhoso, sabe? Nossa, eu tenho na cozinha. A manutenção dele é bem difícil. E nos banheiros. Então, assim, hoje eu não faria nada assim, né? Então, até num apartamento faz diferença, né? Porque eu tenho amigos meus que têm apartamentos assim mais coloridos, com mais verdes, assim, e a sensação que eu tenho é essa, que parece assim que eu já entro sem chinelo, sento no chão. É a conexão com a natureza. É por isso, as cores, os elementos naturais, então isso tudo conecta a gente com a natureza, que a pandemia trouxe e veio para ficar. Então vai ainda ali muitos anos e tomara que não saia, porque também provavelmente tu tens uma história, ou todo mundo tem uma história com a casa da avó. E a casa da avó era mais colorida. Sim, meus avós são da roça. E era mais colorida, tinha uns revestimentos diferentes. E aí, tu traz o teu aconchego. Te acolhe, te abraça. É uma casa que te abraça, né? Então, a casa também é história. E aí, tu falou que tu queria mudar se fosse hoje, porque tu mudou de fase. Exato. Quando tu fez o teu apartamento, já era uma outra pessoa, tinha outra visão. Aí, agora, já mudou de fase. A casa mudou de fase. Tanto, Fran, que eu não tenho porta-retrato. Eu não por quê? tenho. Porque quando eu fiz o meu apartamento, eu queria um ambiente muito limpo. Limpo no sentido de sem excesso de informação. Sabe? Então, assim, a minha mãe sempre teve muitos portas-retratos. Mas quando eu falo muito, é muito mesmo, sabe? Então, era aquela coisa arada. E eu sempre via ela reclamando muito de ter que tirar o pó daquilo. Então, não sei se eu associei isso, sabe? E, tipo assim, não tem. Tipo, eu não... Tipo, no meu escritório tem um monte de porta-retrato. E na minha casa não tem. Hoje, se eu fosse, né, fazer uma outra casa... né, e pretendo dentro de alguns anos, ou apartamento ou casa, eu já faria diferente, então eu já mudei, assim, mas o olhar que eu tinha era, eu não gosto, assim, de excesso, excesso de decoração, excesso de, sabe, assim, parece, assim, que é aquela montoeira de coisa, assim, tudo... acumulada. Mas eu acho que também isso é justamente o que tu falou, porque a gente tinha essa imagem de antigamente encher nas estantes. Lembra dos anjinhos, das decoraçãozinhas? Eu ia falar agora dos anjinhos que a gente ganhava de amigo secreto. Coragem. Que quanto mais melhor, mais bonito, né? Então eu acho que vem dali. E também agora tá tendo um movimento que eu sou um pouco contra também, questão de, não quero porque precisa limpar. Não quero porque vai sujar, não quero. Que assim, tá se invertendo um pouquinho dos valores, porque uma casa vai dar trabalho. E não, e vai ter filho, e etc. Não dá? A casa é pra dar trabalho. Eu quero um sofá pra vida inteira. Não, ele não vai durar a vida inteira. Ele, se usar o sofá, ele vai ter que mandar estofar, ele vai ter que ter uma manutenção, como tudo na casa. Então, eu até falo que esse movimento, eu tô vindo o contrário. Se não, vamos pensar em deixar a tua casa bonita, depois a gente pensa em beleza. Deixar a tua casa aconchegante, deixar a tua casa acolhedora. A questão do porta-retrato, ela traz senso de pertencimento pro teu espaço. Então, é importante também trazer isso. Quem mora naquela casa? Quem são as pessoas? Qual é a história dela? E tu pode contar através do porta-retrato. Acabei de lembrar que eu tenho um porta-retrato. Então, conta? Conta. Um no quarto. E tem foto, do meu porque casamento, muita gente já não revela mais foto. Ai, e não, pelo amor de coloca Deus. Foto. Porta-retrato sem nada, Tem não, que ter gente. foto. Daí não, já é demais daí. Tem que ter foto. Né? Daí não tem alma, daí a casa, daí não dá. Fica muito sombrio. Tá frio demais. Mas assim, eu penso em mudar isso. Deve ser porque eu mudei. Provavelmente. A casa, ela eu digo que a casa é a nossa extensão. A gente muda e a casa também muda. A gente, quando eu começo a querer trocar algumas coisas de lugar, trocar capa de almofada, trocar cor, mudança. Pode ver que eu tô mudando. É igual quando fala que a mulher corta o cabelo, ela tá mudando. Quando a gente começa a mudar a casa, porque a gente tá tendo alguma coisa aí. E eu gosto muito de mudar as coisas. O meu marido não gosta, mas eu sou a da reforma e a de mudar as coisas, sabe? Tem que ter cuidado, assim, porque eu gosto de mudar tudo de lugar. Eu adoro.
Mudar as coisas de lugar. Eu adoro criar, inventar, tipo assim, uma decoração que tá aqui, amanhã ela já tá lá, semana que vem ela tá no outro lugar. Daqui a pouco eu já levo lá pra empresa a decoração que tá em casa, porque, tipo assim, parece que lá vai combinar melhor. Eu enjoo das coisas, sabe? Igual. E aí eu troco tudo. Eu sou igual. Eu gosto. Mas vou te dizer, tá? Que sei lá, não vou generalizar, mas 90% dos casais que eu atendo, geralmente é esse perfil, assim. O homem gosta de botar lá e deixar pra sempre. A mulher já é de mudar, já é de detalhe, né? A mulher é mais detalhista. Ô, Fran, e como é que a gente faz esse processo que tu trouxe dentro da empresa? De deixar mais humanizado, dessa questão, assim, de contato com a natureza. Que dicas tu dá, assim? Não pra quem tem pátio, que daí vai ficar mais fácil, mas pra quem tem escritório. Isso. Depende muito da área, né? Mas vamos botar de exemplo um escritório de design de interiores, que é o meu caso. Que a gente não precisa, sei lá, uma iluminação específica, algo assim. Eu gosto muito de usar, tanto em residência quanto em comercial, no escritório, lâmpadas de cor amarela, que vai trazer muito mais aconchego, vai te dar uma acalmada e trazer esse senso de pertencimento, às vezes com fotos, às vezes um mural de fotos que conta a história de quem tá trabalhando ali, quem não tá. Então, hoje eu tenho um porta-retrato em cada bancada de trabalho da pessoa, ela escolhe uma foto e coloca lá. Eu acho também que é um senso de pertencimento legal. E como a casa, eu acho que uma empresa, um escritório também passa por fases. Passa por fases que às vezes tem mais funcionários, às vezes não tem, e tu vai se adaptando. Eu, em 2 anos de escritório físico, já fiz várias mudanças e vou continuar mudando porque a gente vai sentindo essa necessidade. Então, o uso de materiais naturais também, trazer madeira, trazer algo acolhedor, aconchegante. As cores não precisa ser... Eu sempre dou exemplo de consultório odontológico. Não precisa ser um consultório odontológico, Ou é um tudo hospital. branco, um hospital. É tudo branco, não tem necessidade. Então, principalmente se tu recebe pessoas no teu escritório, né? Então, o quanto mais ele se sentir acolhido, se Melhor. essa for a intenção, né, da empresa, é melhor. Ele vai querer voltar, ele vai se sentir até mais confiante de, às vezes, tomar uma decisão, enfim. Acho que seria basicamente essas... Plantas, contam. Muito esqueci de falar de plantas, eu amo planta. Muita gente tem dificuldade de cuidar, né, e tal. Mas eu também indico plantas que sejam fáceis, que não precisam de tanta manutenção, de, sei lá, rega uma vez por semana. Mas eu amo, assim, tanto em casa quanto em ambientes de escritório. Só tem que ter cuidado com relação a sol. Ar-condicionado. Ar-condicionado é complicado também, então escolher bem a planta para colocar ali, né? Mas dá, né, Fran? Dá. Tem várias, né? A espada de São Jorge, por exemplo, faz com água e... Eu tenho no meu escritório umas 2, 3. E até hoje a jiboia, que é uma planta super fácil de cuidar, ela é pendente. Tu pode... Eu tenho, só que é de plástico. Vamos botar uma... Mas ela quase engana, tá, gente? Mas tu pode cultivar ela na água. E não precisa fazer nada. É trocar água cada 15 dias. Então já é uma solução, sabe? Mas assim, traz vida pra casa a planta, sabe? Traz. Faz totalmente diferença. Eu vou arriscar em casa. Isso. Na empresa não, porque eles já assassinaram várias plantas. Mas em casa eu vou arriscar. Coloca ela na água, direto, que aí não precisa cuidar muito. É só trocar a água dela e é bem fácil de cuidar. Só tem que ter um pouco de cuidado quem tem pet, que daí ela se torna venenosa para os pets. Então tem que cuidar, deixar numa parte alta que eles não peguem. Fora isso, tudo ok. Tranquilo. E ela é muito bonita. Uma estante numa prateleira, ela é pendente. Vou ousar. Fran, o que tu diria para quem tá aqui nos ouvindo hoje, tá? Eu quero que tu deixe uma mensagem, na verdade, para 2 pessoas. Para a pessoa que tá iniciando na área de design interiores, né? Eu tenho certeza aí que tu já tem um pouquinho de estrada, né? Tu ter passado esses 8 anos no chão de fábrica, né? De marcenaria, eu acho que deve ter te dado aí uma roupagem bem legal. O que tu falaria para essa pessoa? Porque o que eu vejo, né? Mas eu posso estar errada. Muitas vezes a gente sai lá do curso técnico, da faculdade, enfim, muito com esse olhar de só o bonito.
E não o funcional. Até pela falta de experiência mesmo, né? Quer só fazer projeto bonito, não entende muito como é que funciona a produção de um móvel, não, né? Então, acaba ficando muito bonito, mas, tipo, não tem tomada, não é funcional. O que tu diria para esse profissional? Assim, ó, eu trabalhei durante 8 anos numa marcenaria e tenho há 4 meu escritório que eu tive que aprender tudo, né? Estuda e trabalha para aprender. Não sai do curso ou da faculdade achando que sabe tudo. E escuta os clientes. Vai A a necessidade, campo. né? Vai a campo, assim, ó, essa nossa profissão, às vezes, ela peca por achar que sabe tudo. E a gente sabe o que é bonito, a gente está atualizado, mas o que o cliente gosta, o que ele precisa. Então, assim, quem está se formando trabalha em algum escritório, em alguma empresa e vai a campo para aprender. Os primeiros anos são de aprendizado. Depois tu vai pensar em outra fase. Mas primeiro tem que aprender, ir numa obra. Aprende como que são instalados os eletrodomésticos, o que precisa, o que não precisa, vai em loja, se informa e tenha humildade com os profissionais. Todo mundo que entra no meu escritório eu falo, tenha humildade, a gente não sabe nada. A gente tem que aprender com o pedreiro, com o marceneiro, com o carpinteiro. Eu chego numa obra, eu baixo minha cabeça e escuto o que eles têm para falar. Porque eles já vêm muito em cima, assim, né? Mas assim, eu escuto e o que eu pondero, eu converso, eu aprendo, eu peço. Então assim, todo dia eu tô aprendendo, apesar de já estar há 12 anos na estrada, eu aprendo todo dia sobre a profissão. E não paro de estudar, né? Tem que ter um coração ensinável, né, Fran? Muito. Para entender que precisa estar se atualizando tanto na área do empreendedorismo, porque senão não vende, não sai do lugar, não escala, né? Quanto networking, etc., estar envolvido, né, em outras mesas, quanto da própria área, né? Na verdade, é uma reciclagem para sempre. É para sempre. Os programas mudam, então tem que estar sempre atualizada nos softwares. Então, tipo, agora a gente começou a usar a inteligência artificial, que, nossa, é um tabu, porque não, ela tá ali para ajudar a gente. Então, o final, a gente consegue usar ela. E tem 2 frases, assim, que o meu pai sempre dizia e que eu levo pra vida e que eu falo pra todo mundo. Uma é que num papel aceita tudo, e outra é que o peso não dorme. E isso, quando vai na prática, tu aprende isso, faz todo sentido. Então, às vezes, quer colocar, sei lá, um painel gigantesco, mas a chapa tem um limite de tamanho. E só indo a campo pra te descobrir isso. Então, muito bom. É isso. Muito estudar e aprender. Muito bom. E para quem quer humanizar a casa ou a empresa, que sugestões tu daria? Vamos partir da iluminação. Vamos botar uma iluminação quente, que já vai trazer um aconchego, um acolhimento. Vamos usar, além de fotos, porta-retratos, contando a história da tua família, da tua casa, objetos que têm valor sentimental para a pessoa, para a casa. Isso a gente acaba humanizando e trazendo mais personalidade para dentro de casa. Eu acho que seria... Uma coisa que trouxe de viagem. Exato. Por aí, né? Um objeto... Até assim, a gente tá falando de casa de vó, talvez um porcelanato que te lembre, sabe? Hoje tem muitas releituras. Então, assim, coloca a tua personalidade. Para um pouco de ver foto de Pinterest que tá todo mundo usando. Porque muita gente chega pra mim e diz, o que tá usando mais? Não é o que tá todo mundo usando. É o que faz sentido pra ti, né? Exatamente. Qual é a tua necessidade? Eu sempre falo que eu não vou colocar amarelo se tu gosta de laranja. Porque quem vai olhar pra parede amarela é tu. Todo dia, não sou eu, né? É isso. Fran, obrigada. Aprendi muito. Tive uma aula aqui. Que bom. Deixe teus contatos para quem está nos assistindo, né? Teu Instagram, onde é que as pessoas te encontram. Tá. Eu falo muito pelo @oestudioN, que é o Instagram do meu escritório. Então, lá tem todas as redes, tem link de WhatsApp, endereço e tudo que precisa. Pode chamar lá que tu tá à disposição. A gente entra em contato. Já passa pela cabeça em ajudar quem tá começando na área de design interiores? Não só quem tá começando, mas o próprio leigo, que quer decorar a casa. Muito legal. Então, tem muitos projetos futuros aí. Eu tenho uma caminhada para fazer, mas eu acho que eu vou chegar lá um dia. Tenho certeza.
Muito legal. Obrigada, Fran, foi um Imagina, prazer. eu que agradeço. Muito obrigada. Se você tá aqui nesse podcast, no nosso canal do YouTube e gostou desse podcast que você acabou de ouvir com a Fran, não esqueça de curtir e se inscrever aqui no nosso canal para você acompanhar as nossas próximas entrevistadas.